Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma mentoria, a nossa terceira mentoria. Olha que interessante, estamos aí caminhando para a terceira mentoria. Eu espero que essas mentorias tenham sido de grande proveito para você, tudo bem? Então, nós vamos aqui para mais ou menos uma hora e meia de mentorias, e hoje a gente vai falar exclusivamente sobre gatilhos mentais. Então, eu vou falar um pouco sobre cada gatilho, vou dar alguns exemplos, a gente vai interagir em cada gatilho para que vocês entendam a importância do gatilho mental. E o gatilho mental, você deve usar apenas no script de anúncio, no script de vendas? Não, você pode utilizar o gatilho mental quando você bem quiser, tudo bem? Então, você pode utilizar, por exemplo, numa live, você pode utilizar o gatilho mental num atendimento, você pode utilizar o gatilho mental em diversos lugares, até na sua vida mesmo, na sua vida comum, cotidiana, você pode fazer uso dos gatilhos mentais, tudo bem? Mas antes da gente falar sobre gatilhos mentais, logo a gente vai entrar numa parte que a gente vai falar um pouco sobre estrutura. E eu preciso trazer algumas informações para vocês em relação à estrutura, tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E a gente vai dar início agora ao conteúdo, tudo bem? Lembrando que algumas pessoas estão acompanhando, né, essa mentoria em suas residências depois, né, não no ao vivo, mas no gravado, e a sua participação é importante porque enriquece cada vez mais a nossa aula, tudo bem? Então a gente vai falar hoje um pouco sobre estrutura, antes da gente entrar no assunto que eu acho um assunto muito legal, que é os gatilhos mentais. Mas antes nós precisamos falar um pouco sobre os princípios fundamentais de uma boa campanha. Já que agora a gente está rumando para uma campanha, para a gente subir uma campanha junto, uma campanha de captação de clientes, então a gente precisa entender um pouquinho sobre alguns princípios. Porque às vezes a gente entra numa mentoria, a gente já quer entrar no Facebook Ads, já quer subir a campanha, porém a gente precisa entender, né, em que estágio nós estamos, em que estágio nós nos encontramos nesse exato momento. Então, quando nós falamos de campanha, é importante você gravar essa frase. Essa frase, para mim, ela é muito importante. Ou seja, a direção é mais importante que a velocidade, ok? Então, é bom você compreender essa máxima do marketing digital, que a direção ela é mais importante do que a velocidade. Imagina se nós estivéssemos dirigindo um carro sem direção em alta velocidade. Com certeza a gente vai estar correndo um risco seríssimo de se acidentar, correndo um risco seríssimo de se dar mal na vida. No marketing digital não é diferente. Primeiro a gente ajusta a direção para depois a gente impor velocidade. Quando nós ajustamos direção e depois impomos a velocidade, nós temos a probabilidade de dar certo, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre direção de campanhas, o que é a direção da campanha? É tudo isso que nós estamos abordando nessas semanas. É a fase em que nós fazemos os ajustes nas nossas campanhas. E quando nós fazemos esses ajustes, a gente está trabalhando a direção da nossa campanha. Então, não é simplesmente subir uma campanha de captação se você ainda não fez alguns ajustes. E às vezes você vai querer subir uma campanha de captação com muita velocidade, querendo escalar na hora errada, e isso pode dar muito mal, tudo bem? Então, o que a gente precisa entender? Que a gente vai precisar trabalhar a validação das copies, que são as copywriting, que são os anúncios que a gente vai veicular no Facebook Ads, tanto no Instagram como no Facebook, e a gente vai ter que trabalhar a validação dos criativos, que é a arte do anúncio, tudo bem? Então, são dois pilares aí importantes para a gente entender que há necessidade de nós fazermos a validação. Então, primeiro pilar, a validação da copy. Segundo pilar, a validação do criativo. Eu poderia até fazer uma breve correção nesse slide. Eu poderia falar que a validação do criativo, ela vem antes do que a validação da copy. Por quê? Se nós formos colocar numa sequência lógica,
A validação do criativo, ela vem antes porque o que chama a atenção da sua audiência, em primeiro lugar, é o criativo. O seu flyer, a sua imagem, o seu vídeo. Então, isso que vai chamar primeiramente a atenção da sua audiência. E depois, é claro, o anúncio. Então, essa é a regra. Então, a gente precisa trabalhar primeiramente a validação do criativo, que é a imagem que a gente vai estar veiculando a nossa campanha de captação, e posteriormente a validação da copy. Mas eu não posso me esquecer de validar também o público. Então, são 3 pilares fundamentais para que a sua campanha seja muito bem sucedida. Então, você, a princípio, precisa entender que nós estamos na fase de direcionamento, por isso a gente fez toda a mudança de redes sociais, a gente trabalhou tudo isso nessas semanas anteriores, falamos sobre conteúdo, sobre cronograma de publicação para Instagram e também veiculado à sua fanpage, porém agora chegou a hora de você entender que a gente não vai correr tanto assim, a gente vai primeiro trabalhar a questão da direção, para depois a gente colocar velocidade, tudo bem? E quando nós estamos falando de direção, não tem como a gente deixar de falar sobre validação de criativo, validação de copy e validação de público, ok? Então, deixa eu só aqui deixar um pouco mais lúcido para você o que seria essas validações aí. Então, o que seria a validação do criativo? É aquela imagem que vai estar veiculada à sua campanha e a pessoa, quando ela vai estar rolando ali a sua barra no feed de notícias, é a imagem que vai chamar a atenção em primeiro lugar. E depois, o que vai chamar a atenção é a copy, que é aquele enunciado da sua campanha, aquilo que está no Facebook acima ou no Instagram abaixo do criativo. Porém, você pode ter uma copy fantástica, se você não tiver um criativo que seja realmente também fantástico, a sua copy vai sumir. Entendeu? Porque a primeira impressão é o criativo. Se o criativo estiver desajustado, se você não tiver cuidado em fazer um bom criativo, fatalmente as pessoas não vão dar atenção para a sua copy. Tudo bem? Então, primeiro, o criativo precisa estar 100%. Segundo, a copy precisa também estar 100%. E o que eu posso dizer que é uma copy 100%? Uma copy 100% para mim é uma copy que tem algumas sequências de gatilhos, ela possui uma pequena estrutura de copywriting, ela traz ali algumas técnicas, algumas ferramentas para chamar a atenção da audiência, para trazer mais clareza à audiência. Porém, se o seu criativo for fantástico, a sua copy for fantástica, 100% criativo, 100% a copy, mas o seu público for péssimo, aí você também não vai ter resultado. Então, você precisa entender que precisa haver o casamento desses 3 pilares. O criativo precisa ser 100%, ou pelo menos o melhor possível. A copy precisa realmente ser uma boa copy e, principalmente, o seu público precisa ser validado também. Porque imagina você fazendo a propaganda da sua churrascaria para um vegano. Tem ideia? Então, é tudo isso que a gente vai estar trabalhando quando a gente está validando um público. É entendendo que existe públicos por interesse. Eu vou ensinar vocês a criar públicos por interesse lá na frente. Públicos personalizados, por exemplo, você pode criar um público baseado nas pessoas que já te seguem no Instagram. Esse é um público personalizado. Você pode fazer também um público personalizado das pessoas que interagiram com as suas publicações. Também é muito interessante. E existe um terceiro tipo de público, que é o público semelhante ou lookalike. E eu vou ensinar vocês no passo a passo a produzir esses públicos dentro do Facebook Ads, ok? Porém, imagina, se a sua copy estiver linda, maravilhosa, perfeita, e, de repente, o seu criativo também estiver maravilhoso, mas o seu público estiver zoado, perdão o termo, mas se o público estiver ruim, aí vai ter problema. E o que é o público? Imagina, o público eu posso definir como uma ponte que liga o seu anúncio ao seu público-alvo.
esse é o público que eu estou falando aqui. Tudo bem? É esse tráfego que você vai gerar entre o seu anúncio e a pessoa que realmente precisa do seu produto ou do seu serviço. Ok? Então tá aí, 3 pilares importantes para você entender. Agora, quando a gente fala de anúncios, a gente fala também que a velocidade. Perdão, aqui eu já estou um pouquinho lá à frente, mas deixa eu só explicar um outro ponto aqui. A velocidade é o momento em que você escala a sua campanha. Lembra que eu estava falando que nós estávamos no momento da direção? A direção é mais importante que a velocidade. Então, ou seja, primeiramente a gente vai ajustando a direção e agora a gente vai trabalhar futuramente a velocidade, que é o momento em que a gente escala a nossa campanha, ou seja, que a gente coloca mais combustível na nossa campanha, que a gente coloca mais dinheiro na nossa campanha para a gente ter um melhor resultado. Porém, entenda, por favor, só escale a sua campanha quando você tiver a segurança de que esses 3 pilares estão realmente funcionando como uma engrenagem. Tudo bem? Não vai escalar logo no primeiro anúncio. Ah, eu vou fazer aqui um teste, já vou colocar R$100 nesse teste. Loucura. Corre um sério risco de você perder dinheiro. O que você precisa é começar a fazer a escala, ou seja, escalonar a sua campanha, e isso vai ter que acontecer gradativamente, ok? A meta nessa fase é que a sua campanha ganhe força, pois é necessário investimento em tráfego pago. E moral da história é o seguinte: toda campanha de tráfego pago precisa necessariamente ser validada, ajuste de direção, para depois ser escalada, ajuste de velocidade. Então, essa é a moral da nossa história para a gente iniciar a nossa aula. Portanto, toda campanha onde se utiliza tráfego pago pode iniciar com um pequeno valor de investimento. Então, nunca comece uma campanha com um alto valor de investimento, mas sempre com um valor teste. Eu sugiro, no máximo, R$10 quando você está testando. A não ser alguns casos que exige a gente colocar um pouco mais. Mas são casos em que você vai escalar muito a sua campanha, tudo bem? E só se deve escalar uma campanha após da mesma ser validada, os 3 pilares estarem validados. Tanto o seu criativo, como a sua copy, quanto o seu público. Tudo bem? E para a gente fechar essa parte, a diferença do tráfego orgânico e a diferença do tráfego pago. Como é o tráfego orgânico? Ele não é direcionável. Você pode postar no seu Instagram, mas você não consegue direcionar ele como o tráfego pago nos dá a possibilidade de direcionar uma publicação. Ele não é escalável, a não ser que você consiga viralizar todas as vezes que você for postar alguma coisa. Isso é impossível, você viralizar em toda a postagem. É indicado uma análise de performance de copyright criativos. No entanto, tudo isso depende do algoritmo, ok? É indicado para análise de performance de copyright, porém, tudo vai depender do algoritmo que constantemente tem algum ajuste, algum tipo de mudança. Como é o tráfego pago? Ele é direcionável, ou seja, você pode fazer uma postagem e direcionar para um público-alvo, ok? Então, ou seja, eu vou postar aqui, eu vou vender tênis e é tênis de homens, então eu posso direcionar a minha postagem para um público exclusivamente masculino, entendeu? O que mais? É escalável. Hoje eu consigo alcançar 100, amanhã eu posso alcançar 1.000 e depois alcançar 10.000. Tudo vai depender do valor de investimento, ok? E é indicado para quem deseja potencializar os seus resultados através do marketing digital, ok? Então, nenhum guru de marketing digital vai falar para você que você deve fazer tráfego pago e que você vai conseguir ter bons resultados no tráfego pago. Aliás, perdão, tráfego orgânico, ó, confundindo tudo aqui a cabeça de vocês. Então, para você ter resultado, você vai ter que migrar para o tráfego pago, tudo bem? Então, fique bem claro isso para você. Ah, mas eu só posto no orgânico. Vai chegar uma hora que você vai perceber que você vai querer crescer e o orgânico, ele é muito limitado, porque ele não é escalável, tudo bem? Aí você vai ter que aprender o tráfego pago. Porém, nessa mentoria, a gente vai fazer, né, uma aula exclusiva para você aprender a trabalhar dentro do Facebook Ads, que é a ferramenta de impulsionamento
do Instagram e também do Facebook, ok? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se vocês estão vivos, eu não sei como que vocês estão, já estou com saudade de vocês, deixa eu ver como é que está o povo aqui. Conseguiram entender essa introdução, a questão da velocidade não ser tão fundamental agora? Agora, o importante é os ajustes de direção, tudo bem? Ficou claro para vocês que a direção ela é mais importante do que a velocidade. E nesse momento é o momento em que a gente faz a base da nossa campanha, ou seja, ajuste de redes sociais, a gente vai começar a criar conteúdo, a gente vai fazer a definição de nicho, tudo isso para que a gente depois coloque o pé no acelerador. Mas é loucura, deixa eu só frisar, é loucura colocar o pé no acelerador antes da hora. Tudo bem? Algum comentário aí? Todos entenderam? Karen, entendeu, Karen? Entendi. Entendi, sim. Essa parte você já tinha pego numa outra mentoria minha, né? Eu já sabia. Mas, e eu também, o que eu uso, né, como, eu sei que é necessário, meninas, ele puxa muito minha orelha, sobre essa questão de tráfego pago, mas eu uso muito orgânico, e como dá, assim, no meu nicho, ele acaba dando um pouco certo. Eu acredito que eu iria estar voando se eu usasse mais o pago. Mas aí eu também dependo um pouco mais dele, né, nessa questão, mas eu entendi bem. Legal, perfeito. E aí, Vanessa, tem alguma dúvida, Vanessa? Conseguiu hoje parar para assistir a mentoria, Vanessa? Deixa eu ver se ela conseguiu parar. Ah lá, o Ícaro tá aí, ó. O Ícaro tá consumindo o conteúdo. Legal, pessoal. Eu vou entrar agora em gatilhos mentais. Então, a gente vai dar várias paradas no gatilho mental para que vocês possam entender cada gatilho, tudo bem? O importante é que você tenha um entendimento na mentoria do gatilho, depois você vai se aprofundar. A própria experiência do dia a dia vai fazer com que você se torne uma pessoa mais expert. Então, às vezes, por exemplo, eu uso muito gatilho numa sessão de coaching. Às vezes é necessário usar muito gatilho mental numa sessão. Então, numa sessão de coaching, a gente sabe que precisa fazer rapport, né? E o rapport é uma ferramenta importantíssima. Então, quem trabalha com terapia, quem trabalha com mentoria, quem trabalha com coaching, sabe a necessidade de fazer rapport, que é o espelhamento. E fazer rapport online é um pouco mais difícil, mas depois que a gente se acostuma, a gente consegue ter bons resultados. Eu confesso a vocês que eu tive muita dificuldade em criar rapport quando eu comecei a atender no online. Porém, depois eu fui aprendendo como criar rapport através da voz, porque através da voz você consegue criar essa conexão, através do modo como a gente se posiciona e a pessoa também, a gente vai criando essa conexão, tudo isso para poder trabalhar a questão dos gatilhos. O gatilho ele é importante e vocês vão ver que não somente numa sessão, mas num anúncio, na sua própria vida em si, você vai ver quanto que o gatilho ele é importante. Muitos desses gatilhos que a gente vai falar aqui hoje, pode ser que você já pratica. Pode ser que alguns de vocês já praticam alguns gatilhos naturalmente. E vocês vão perceber que vocês já caíram em alguns gatilhos desses. E não é pelo fato de você conhecer gatilhos que você não vai cair, tudo bem? Eu posso citar alguns nomes aqui no Brasil que eu considero o rei dos gatilhos. O Érico Rocha, para mim, ele é o melhor que tem. O Érico, ele consegue fazer você ficar 3 horas ouvindo ele de tanto gatilho que ele aplica numa palestra. Então, é importante a gente ir entendendo, né? Até para montar uma palestra, para montar um treinamento, para fazer uma sessão, para criar um anúncio, para fazer um vídeo. Às vezes, poxa, mas vou fazer gatilho só para fazer captação? Não. Você também pode usar gatilhos mentais nos vídeos. E o Érico, ele usa a todo momento. A todo momento você vai ver o Érico usando gatilhos. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é um gatilho mental,
Porque algumas pessoas às vezes podem achar, poxa, mas gatilho é enganar as pessoas? Não, gatilho não é enganar ninguém, ok? O que é gatilho mental? Vamos lá, vamos compreender isso aqui hoje. Então, vamos lá. O que são gatilhos mentais? São estímulos que o nosso cérebro registra e nos estimula a uma determinada ação. Ou seja, você... Daniel sumiu a imagem e a voz. Deve ter caído a internet dele. Olá, pessoal, estão me ouvindo aí agora? Sim. Perfeito, não caiu a internet. Não vou colocar esse problema na conta da desktop. Tudo bem? Mas esse problema aqui é um probleminha que eu estou tendo aqui, eu estou achando que é com o meu computador, porque ele deve estar com o Osmar. E aí o que acontece? Algum movimento, a câmera para de funcionar, e aí o que acontece? Entra a câmera do notebook, e a câmera do notebook está fechada, né? Porque a Logitech está em cima dela. Então, parece tudo escuro para vocês. E aí o microfone está em conflito e por isso vocês não conseguem ouvir. Mas vamos lá, eu vou compartilhar novamente aqui para a gente falar sobre esse primeiro gatilho mental, que é a relação dor-prazer. Tudo bem? Então, é um gatilho que a gente vai ver muito no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, todo comportamento humano é fundamentado no quê? Na lógica de evitar a dor, ok? Então, o ser humano, ele já é praticamente criado dessa forma. Ele vai sempre querer se livrar da dor, evitar a dor, ou não se aproximar. E, às vezes, ele é muito mais estimulado a se livrar da dor do que se aproximar do prazer. Para você ter uma ideia, existem estudos que dizem que as pessoas são 2 vezes mais motivadas pela dor do que pelo prazer. Por mais que muitos de nós, quando nós fazemos uma sessão de coaching e aplicamos ali uma ferramenta, percebemos que nós somos motivados pelo prazer, porém, as pessoas que são motivadas pela dor, elas às vezes podem ter 2 vezes mais resultados pelo fato de como elas se portam para evitar viver aquele momento de dor. Então, esse gatilho mental é a base de todos os demais gatilhos. Quando eu falo para você, olha, você precisa fazer uma lista de dores para que você possa criar conteúdo. Ou seja, o que você está fazendo? Você está trabalhando um gatilho mental na sua publicação. É interessante você entender que esse tipo de gatilho, dor e prazer, ele é fundamental para a motivação básica que orienta nossas ações no dia a dia. Então, quando nós falamos para vocês assim, olha, você precisa entender quais são as dores do seu cliente, quais são as dores do seu público-alvo. Por que isso é importante? Por que isso é fundamental? Porque você vai perceber que todos os demais gatilhos estão relacionados a esse primeiro gatilho, tudo bem? E vamos lá. E para aumentar a efetividade desse gatilho, você deve descobrir que influencia o seu público, o que vai influenciar o seu público. Ao saber disso, você poderá estruturar a sua comunicação embasada nessa sua descoberta, ou seja, no fato de você entender quais são as dores do seu público. Um ponto-chave é que as pessoas são mais motivadas a se afastarem da dor do que se aproximarem do prazer. Então, procure identificar o que, especificamente, o seu produto ou serviço vai evitar de negativo e, logo após, apresente o que o seu produto ou serviço proporcionará
quando consumido, ou seja, aí entra a promessa. Conseguiram entender a estrutura desse gatilho? Ou seja, primeiro, você procurar entender qual a dor do seu público-alvo, qual a dor do seu avatar, para que você possa estar trabalhando a solução dessa dor, ou seja, apresentando para ele o que o seu produto, o que o seu serviço, o que a sua palestra, o que a sua mentoria, o que o seu processo de coaching pode aliviar na vida dele, nessa questão dele querer fugir das dores. Todo mundo tem algum tipo de dor, todo mundo tem algum tipo de problemas. Então, quando a gente descobre dentro de um nicho quais são as dores do nosso público, primeiro a gente vai trabalhar essas dores para depois a gente jogar as promessas. É muito natural você ver uma publicação no qual a pessoa fala assim: até quando você vai estar trabalhando horas e horas e não obter resultados? Ou seja, você está trabalhando a dor daquelas pessoas que trabalham demais, exaustivamente, e não obtêm resultado. Aí, naturalmente, já na próxima linha ou na próxima fase de um anúncio, a pessoa ela fala assim: olha, através desse método XYZ, eu vou lhe ensinar no passo a passo como obter resultados em 90 dias. Por exemplo, foi uma promessa. Ou seja, trabalhou primeiramente a dor para depois trabalhar a promessa. Ficou claro para vocês isso? Vamos para um segundo gatilho antes da gente interagir, que é um gatilho também muito, muito, muito utilizado, que é o gatilho da novidade. E quantos de nós nunca caímos nesse gatilho? Ou quantos de nós já caímos no gatilho da novidade? Eu acredito que todos que estão assistindo essa mentoria já caíram nesse gatilho da novidade. E como que é o gatilho da novidade? É importante a gente entender que os seres humanos amam algo novo. Nós amamos algo novo. Vai abrir um shopping perto de casa, quando o shopping abre, a gente já fica naquela coisa: eu preciso ir lá conhecer esse shopping novo. Eu preciso ir lá ver, porque fulano foi, viu e disse que é gostoso. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, estamos muito propícios realmente a consumir algo novo. E quando somos expostos a algo novo, ao aumento da liberação da dopamina no cérebro, olha que interessante. Quando a gente está provando de algo novo, acontece algo dentro do nosso interior, do nosso cérebro, a liberação de mais dopamina. E esse neurotransmissor traz para o nosso corpo uma sensação de recompensa. E pelo grande potencial de prazer que essa recompensa representa, nós somos motivados a procurar. Tudo bem? Então você vai perceber, abriu uma academia nova, as pessoas naturalmente querem conhecer a academia nova. Abriu uma loja nova, as pessoas naturalmente irão até essa loja nova, porque elas querem conhecer essa loja nova. É um gatilho que está sendo... Só de colocar esse gatilho, fazer uma propaganda, por exemplo. Imagina, olha, tem uma novidade que irá te surpreender. Olha que interessante, já chamou a atenção da pessoa. Talvez seja aquilo que você efetivamente precisa. Olha que interessante. Então, são dois tipos de gatilhos que são muito utilizados. Tanto o gatilho da relação dor-prazer, quanto o gatilho da novidade, ok? Alguma dúvida? Deixa eu só entrar aqui e interagir um pouco com vocês. Opa! Ah, é a Karen que está fazendo esse barulho, Karen? Está com o microfone aberto? Não. Eu vi agora. Ah, então tá bom. Legal. E aí, agora que você já está com o microfone aberto, alguma dúvida sobre o primeiro gatilho, relação dor-prazer? Não, não tenho dúvida, não. Eu até assim, você falou logo no início que a maioria de nós já caímos nesses gatilhos, né? Já fomos atraídos por esses gatilhos. E é muita verdade. Eu acho que até mesmo as mulheres, né? Porque nós mulheres somos mais curiosas, somos mais cheias de vontades, e aí qualquer gatilho atrai mesmo, né? Eu vejo que principalmente assim de novidade.
porque falou que vai ter algo novo, que vai ter, né, uma surpresa, a gente quer estar lá. Então, assim, é algo que funciona mesmo, é algo bom. Tem um gatilho que eu utilizo às vezes nas campanhas de captação, que está no enunciado da minha campanha. Eu utilizo assim: você já percebeu, mais ou menos isso aqui, você já percebeu como algumas pessoas conseguem ter grandes resultados através da internet, enquanto outros simplesmente não saem do lugar? Isso é um gatilho. Eu estou mexendo primeiramente na dor de pessoas que estão assistindo outras pessoas terem resultados, terem realmente resultados expressivos, enquanto a vida dela está estacionada. Aí, de repente, você vem na segunda linha ou na próxima frase dizer assim: porém, hoje eu quero mostrar a você um método simples que fará com que você aprenda a divulgar na internet e alcançar resultados fantásticos. Ou seja, eu trabalhei o gatilho nessas duas frases, relação do prazer, tudo bem? E você vai ver muito isso na internet. É um dos gatilhos mais usados na internet. Tanto que quando eu estou fazendo algumas atividades de coaching, que eu peço para que o público faça, para que os clientes façam, que eles procurem identificar quais são as dores do público-alvo deles. Porque isso, com certeza, vai ser uma bomba atômica para você começar a desbravar a atenção, utilizar o gatilho e até obter resultados quando se fala em campanha de anúncio. Tudo bem? Michele, tá aí, Michele? Eu tô aqui sim. E aí, tá tudo bem? Tá viva? Tá tudo bem? Eu tô meio lesada, mas eu tô prestando atenção. Legal. Você compreendeu, Michele, a questão desses gatilhos? Eu compreendi, mas não assimilei ainda. Calma que assimilo. Legal. Muito bom. E a Lilian? Lilian, conseguiu compreender esses gatilhos, Lilian? Consegui. Inclusive, esse gatilho que você usa foi o que me fez, o que me fez adquirir o processo de coaching e a mentoria. Que legal, que legal. Então, estão vendo, né? O gatilho ele é importante. É importante não somente no anúncio, mas é importante numa aula como essa. Entendeu? Por mais que aqui eu estou muito à vontade com vocês, não vou precisar ficar usando gatilhos, mas é importante vocês terem essa noção que é a importância do gatilho. Olha, prazer e dor. Vai começar uma palestra? Começa trabalhando prazer e dor, ou seja, a dor e o prazer. Começa apresentando as dificuldades do nicho, entendeu? E depois vai apresentar a promessa daquilo que você quer fazer. É um vídeo, você pode falar primeiramente da dor do seu nicho e depois você fazer a promessa do seu produto ou do seu serviço. E assim vai. E quando a gente fala de novidade, essa frase parece que desperta o ser humano. Olha, eu tenho uma novidade para você. Tum, parece que o ser humano, tum, já desperta. Então é interessante a gente aprender a utilizar esses gatilhos, seja numa palestra, seja numa mentoria, seja numa sessão, seja numa campanha de captação, mas a gente precisa agora fazer muito uso desses gatilhos mentais, tudo bem? Então vamos lá então, vamos dar sequência aqui, que tem muito gatilho para falar aqui hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, mais uma vez. E bora lá. Então, já falamos de 2 gatilhos. Você não tem mais o direito de falar que você não conhece nenhum. Tudo bem? Porque você já conhece 2 gatilhos. E agora a gente vai para o terceiro gatilho, que é o gatilho do porquê. Meu Deus do céu. Gatilho do porquê é um gatilho muito interessante. Vamos lá. A nossa mente racional está sempre em busca de resposta. Você já parou para pensar nisso? Essencialmente, procuramos explicações para entender tudo o que experimentamos na vida. Então, é um gatilho muito utilizado no marketing digital, o gatilho do porquê. A gente vai falar um pouquinho sobre esse gatilho. As pessoas estão dispostas a fazer mais por você, se der a elas uma razão para isso. Vamos parar aqui e fazer aqui um pequeno teste. Imagina você numa fila, cortando uma fila, sem falar nada. O que vai acontecer?
fatalmente as pessoas vão falar, poxa, que folgado, que folgada, está cortando a frente, por quê? Você não deu um porquê você está cortando a fila. Agora, existe uma pesquisa que já foi realizada, até interessante que foi utilizada esse exemplo da fila, que quando a pessoa chega e ela fala o porquê, né, o porquê que ela precisa cortar a fila, é natural as pessoas compreenderem. Então, a pessoa chega lá e fala, olha, eu posso passar na sua frente porque eu estou com um horário estourado. Pode ser que um ou outro vai falar, mas eu também estou. Mas você vai ganhar, né? Você vai ganhar quando você dá o porquê que você vai cortar a fila, você vai ganhar a atenção de outras pessoas, e algumas pessoas vão até achar ruim se a pessoa falar para você, não vai cortar a fila, não. E quando você dá um porquê esfarrapado, sabe aquele porquê que não convence? Por exemplo, eu posso cortar a fila aqui, porque tá muito sol, né? Tá muito sol, tá sol para todo mundo. Então, é um porquê que não encaixa. Então, é importante a gente entender esse gatilho do porquê, e esse gatilho do porquê, ele precisa ser sempre muito bem aplicado, no qual você apresenta o porquê a pessoa precisa do seu produto. O porquê que a pessoa precisa da sua mentoria. O porquê que as pessoas precisam da sua sessão ou do seu processo de coaching. O porquê que as pessoas precisam do seu treinamento. Você está entendendo? Então, vai fazer um vídeo, é importante você utilizar também esses gatilhos de porquês para abrir o entendimento. Ou seja, um exemplo, você precisa adquirir hoje o aspirador de pó XYZ. Você está afirmando que a pessoa precisa adquirir hoje o aspirador de pó portátil XYZ. Pois com certeza, então aqui é o porquê, pois com certeza ele irá facilitar a sua vida e poupar o seu tempo. Você está dando um porquê que a pessoa precisa comprar esse aspirador de pó. Então, no seu dia a dia, não se esqueça desse gatilho, faça uso desse gatilho. Ou seja, sempre quando você for utilizar esse gatilho, é importante você se atentar à necessidade de você justificar os porquês. Porque a nossa mente, ela está sempre em busca de respostas e as pessoas estarão muito mais dispostas a fazer mais por você. Preste bem atenção. As pessoas estarão dispostas a fazerem mais por você se você der a elas uma boa razão. Entendeu? E na hora que você estiver apresentando o seu produto, é importante você dar uma boa razão. Né? Às vezes eu digo para as pessoas assim, quando eu estou vendendo processo de coaching, eu digo assim, olha, você precisa adquirir esse processo de coaching porque ela está vinculada a uma mentoria. E o que você vai aprender nessa mentoria é algo que as escolas não ensinam, que é captar as pessoas através da internet. Ou seja, eu estou dando o porquê que a pessoa precisa adquirir aquele produto ou aquele processo de coaching. Então, que você possa, na sua mentoria, na sua masterclass, na sua sessão gratuita, fazer usos desses porquês, porque isso vai trazer clareza para os seus clientes, ok? E aqui está um quarto gatilho mental que eu considero poderosíssimo. Ele é conhecido também como storytelling, ou seja, o gatilho da história. Ou seja, vamos entender isso aqui. A história é a maneira mais antiga de se passar um aprendizado. Você vai ler na Bíblia diversas parábolas, Jesus contando parábolas para dar algum tipo de ensinamento, para você ver o quanto é importante a gente fazer uso de histórias. Então, muitas das vezes a gente está num processo, está no momento de venda, é importante a gente utilizar esse gatilho, que ele é muito poderoso, que é o gatilho da história. E por que contar histórias é um excelente gatilho? Porque nós, seres humanos, somos criaturas emocionais e as histórias desencadeiam nossas emoções. Não sei se você já ouviu alguma história e ouvindo essa história que alguém está contando, seja numa igreja, seja num programa de TV, seja alguém falando para você, você percebe que você entrou naquela história.
ao ponto de até se emocionar. Alguns até choram quando elas entram nessa conexão com a história. Ao contarmos história, ativamos a parte do cérebro associada à visão, audição, paladar, tato e olfato. Ao ouvir uma história, a mente subconsciente cria uma experiência interna. Eu não sei, mas muitas das vezes, quando nós entramos nessa conexão de história, eu acredito que você já deve ter reparado que às vezes a pessoa está contando a história e parece que a gente começa a imaginar, né? A gente está tão envolvida com a história que a gente começa a imaginar pontos da história. A gente começa a tentar entender o cenário da história. Ou seja, a gente entrou nessa conexão com a pessoa. Ao ouvir uma história, nossa mente subconsciente, ela cria essa experiência interna, fazendo-nos sentir emoções, mesmo não estando vivendo a experiência diretamente. Olha como esse gatilho da história é importante. Mas antes da gente passar para o gatilho da simplicidade, deixa eu trazer aqui um ponto importante. Eu não sei se você já ouviu falar na jornada do herói. A jornada do herói não é nada mais, nada menos que um gatilho de história. E é muito bom você fazer uso do gatilho, de uma jornada do herói, quando você está, por exemplo, no processo de venda, quando você está querendo vender o seu produto, o seu serviço. E o que é a jornada do herói? É você contar a sua história, contar como você começou, quais eram as dificuldades que você enfrentava, quais eram os problemas que você tinha pela frente para alcançar o seu resultado de hoje. Então, é muito bom você fazer o uso dessa jornada do herói, que é um storytelling. É você lembrar quando você não conseguia captar clientes, quando você tinha dificuldade em conseguir monetizar os seus processos, e ali você vai contando uma história. Você pode contar uma história, porém, o que é importante? Que essa história seja verdadeira, tudo bem? Não uma história inventada, mas uma história verdadeira, uma história que você realmente vivenciou. Você pode realmente colocar um pouco mais de flores nessa história? Pode, mas não minta, tudo bem? Conte uma história verdadeira, a sua jornada que fez você chegar até um determinado local, tudo bem? Até um determinado patamar. Então, o nome disso é Jornada do Herói, tudo bem? Então, está dentro do gatilho do storytelling ou gatilho da história. Vamos para o quinto gatilho, gatilho da simplicidade. Ser humano, como o ser humano gosta desse gatilho. A lei do menor esforço fala que há várias maneiras de se fazer uma determinada coisa. Nós iremos optar pela maneira mais simples. É isso. Gatilho da simplicidade é o ser humano que gosta de caminhos mais curtos e a gente tentar mostrar para as pessoas através desse gatilho. Por exemplo, quando a gente fala assim no anúncio, olha, eu vou lhe ensinar no passo a passo como captar clientes através da internet. Ou seja, eu estou usando um gatilho da simplicidade. Eu estou dizendo para a pessoa, olha, não vai ser difícil. Eu vou pegar na tua mão, eu vou te ajudar no passo a passo, eu vou junto com você, gatilho da simplicidade. A economia de energia é algo fundamental, valorizado pelo nosso cérebro. Então, ou seja, quando a gente fala, olha, esse aqui é um processo rápido, as pessoas, poxa, elas já falam, poxa, é rápido, então quer dizer que eu não vou ter que ficar 6 meses estudando. É o gatilho da simplicidade. E se o seu produto ou serviço oferecer um atalho para o seu cliente alcançar um determinado resultado, certamente vai ser muito mais fácil vendê-lo, tudo bem? Então, se o seu produto ou serviço possui um atalho que realmente facilita, né, algum resultado, imagina, é um processo de emagrecimento, e as pessoas, às vezes, ficam tanto tempo querendo emagrecer. E você tem um processo de emagrecimento, você desenvolveu um método que a pessoa consegue perder 10 quilos em um mês, por exemplo, e isso é algo verdadeiro, não é uma promessa infundada. Ou seja, as pessoas, elas vão se conectar à sua mensagem por esse gatilho de simplicidade. Ok? Para ativar esse gatilho de simplicidade, você precisa mostrar um resultado para o seu público e, em seguida, demonstrar como o seu produto ou serviço pode simplificar o processo para alcançá-lo. Tudo bem?
Então, considere utilizar a sua comunicação frases como passo a passo. Olha, você vai aprendendo passo a passo como subir sua campanha, gatilho, ok? De modo simples, isso também conta muito, né? De modo simples você vai aprender, sem enrolação, vamos direto ao assunto, gatilho de simplicidade, ok? Caminho mais curto, caminho mais simples e eficiente, porque não adianta também a pessoa pegar o caminho mais curto e não ser eficiente. Um sistema eficaz de maneira rápida, ou seja, gatilho da simplicidade. Então, o ser humano ele está muito propício realmente a se atentar a algo que demonstra a ele uma certa facilidade para alcançar algum tipo de resultado. Tudo bem? Um outro gatilho que, às vezes, a gente pode achar que esse gatilho está muito batido, mas, na verdade, ele não está. O que precisa é a gente aprender a utilizar esse gatilho com muita sabedoria. Por exemplo, o gatilho da escassez. Olha aqui. O gatilho da escassez é um dos mais efetivos. Poxa vida, mas eu estou cansado de ver esse anúncio dizendo que é últimas vagas, vagas limitadas. De fato, vagas limitadas e as últimas vagas, isso de fato já não tem tanto poder. Mas a gente naturalmente tem uma probabilidade em tomar decisões quando é apresentado o gatilho de escassez. Então, se você não está seguro em comprar alguma coisa, por exemplo, no momento em que ela é anunciada como a última oferta, você se dispõe a examinar a sua posição e aumenta a probabilidade de compra pelo menos em 50%. Ou seja, quando a gente ouve assim, um preço, né? Vai estar assistindo a televisão e o rapaz está mostrando lá um produto de emagrecimento, ele fala, olha, e as 10 primeiras pessoas que ligarem receberão um desconto de 45%, ainda não vai pagar o frete. Então, isso é um gatilho de escassez, porque ele está dizendo que isso é para um grupo seleto, para as 10 primeiras pessoas, ou seja, um lote limitado. E quando a gente vê, por exemplo, algum anúncio falando assim, olha, o preço original é esse aqui, mas hoje, somente hoje, eu estou fazendo por esse outro preço aqui, que é um preço limitado somente para hoje. Amanhã você não vai encontrar esse preço, semana que vem o preço vai voltar ao normal, ou seja, você está utilizando o gatilho de escassez. É ainda um dos gatilhos mais poderosos, tudo bem? Então, escassez, por favor, tira da sua cabeça que escassez está somente vinculado a últimas vagas, vagas limitadas. Não, existe muita escassez sendo utilizada como gatilho. Para você ter uma ideia o quanto nós nos ligamos para a escassez, um conteúdo escasso, olha que interessante, um conteúdo escasso, ele tende a ser mais valorizado. Ou seja, quando você tem um conteúdo que poucas pessoas na internet falam sobre aquele conteúdo, há uma probabilidade muito grande desse conteúdo ser mais valorizado, porque ele é um conteúdo escasso. Tudo bem? E as pessoas dão mais valor àquilo que está menos disponível. Olha, eu tenho aqui 10 unidades somente, e essas 10 unidades que eu tenho aqui, eu vou fazer ela pelo valor X, ou seja, é um gatilho de escassez. Ao colocar algum produto ou serviço para venda, procure encontrar como brinde ou qualquer outra coisa que você possa oferecer apenas de uma determinada quantidade de pessoas, ou limite as vendas durante um período. Isso fará com que as pessoas ajam de forma mais rápida. Mas seja ético, isso é um ponto que eu sempre gosto de defender. Você não precisa mentir, seja realmente ético. Seja ético e estabeleça uma escassez real, porque se o seu cliente perceber que você não está sendo ético, imagina você fala assim, olha, são as 10 últimas vagas, e passa daqui 10 meses, você está ainda com propaganda falando que são as 10 últimas vagas, a tendência é que esse gatilho para você não tenha mais resultado, porque as pessoas percebem que você está mentindo, tudo bem? Então, seja ético e estabeleça uma escassez real, caso contrário, poderão não surtir o efeito desejado. Ok? Então, tá aí
Um outro gatilho também muito utilizado, o gatilho da curiosidade. Curiosidade, outro gatilho também muito utilizado. Quando temos uma lacuna entre o que sabemos e o que queremos saber, somos motivados a buscar informações para preenchê-la. Todo ser humano é curioso. Além da curiosidade motivar a ação, ela ativa parte do cérebro associada ao prazer. O gatilho da curiosidade pode e deve ser utilizado como outros gatilhos, por exemplo, o da controvérsia. Ao você fazer uma afirmação controversa, fará com que o seu público fique curioso. Eu vou ensinar aqui um pouquinho um gatilho que eu tenho utilizado para algumas campanhas de afiliação, como afiliado, que eu acho que tem surtido grande efeito. E saber, consequentemente, buscar mais informações a respeito. O que normalmente você utiliza nos gatilhos corretos resultará em vendas. Ou seja, eu faço às vezes uma propaganda falando assim, 93% das pessoas não sabem disso. Já utilizei um gatilho de curiosidade. Esses 93%, na verdade, é algo fictício. 93% das pessoas não sabem disso. Como vender os seus produtos ou serviços através da internet, por exemplo. Então, 93% das pessoas não sabem disso. Então, isso já ativa o gatilho da curiosidade. O que elas não sabem? Como vender os seus produtos ou serviços através da internet. Poxa vida, a pessoa ela já foi pega naquele gatilho, ela quer saber, mas como que eu vou vender meu produto ou serviço? Ela vai clicar no botão Saiba Mais. Ela vai querer entender, porque você está dando uma afirmação, está utilizando um gatilho de curiosidade, e a pessoa, naturalmente, ela está com alguma dificuldade em vender os seus produtos ou serviços através da internet, e você está falando, olha, 93% das pessoas não sabem disso. Não sabe disso o quê? Como vender? Então, você pegou a pessoa ali, chamou a atenção dela, você criou essa conexão com o seu anúncio através do gatilho da curiosidade. Para ativar a curiosidade, você deve utilizar frases incompletas, bem como as seguintes frases. Segredo, pouco conhecido. Olha, eu tenho um método pouco conhecido que vai fazer você emagrecer 4 quilos por mês. Palavra pouco conhecido já gerou o gatilho da curiosidade, nesse caso. Informação restrita. Olha, eu tenho uma informação restrita. Já falou, informação restrita, o gatilho já pega algumas pessoas nesse momento, porque as pessoas querem essa informação restrita, porque as pessoas são extremamente curiosas. Você não vê? Quando algum amigo seu fala assim, geralmente as mulheres, mas também tem muito homem que gosta disso também. Olha, tem uma fofoca. A pessoa já para tudo para ver o que é, o que está acontecendo, fala para mim. Então, realmente, é o gatilho da curiosidade. Poucas pessoas têm acesso, olha que frase forte, poucas pessoas têm acesso a esse método. Né? E quando a pessoa fala assim, olha, esse método foi desenvolvido nos Estados Unidos e eu estou trazendo para o Brasil e você precisa conhecer esse método. A pessoa fala, poxa, foi desenvolvido nos Estados Unidos, está vindo para o Brasil agora, quero conhecer esse método. Então, tá aí alguns pontos de gatilhos da curiosidade, mas eu quero ver se vocês estão vivos ainda, porque só eu estou falando aqui. Deixa eu só ver aqui se está todo mundo vivo aí. Está todo mundo vivo aí? Vamos lá, vamos refalar aqui um pouquinho sobre esses gatilhos. A gente falou sobre o gatilho do porquê. Conseguiram entender o gatilho do porquê? E essa questão da gente querer o porquê das coisas e como as pessoas, quando você usa o gatilho do porquê, elas estão mais propícias a te ajudar. Entendeu? Eu já vi gente fazendo o gatilho do porquê assim, olha, ela é tão apelativa que ela chega e fala assim, olha, você precisa comprar esse produto, porque esse produto vai te dar o resultado XYZ. E além do mais, a gente está no final do mês e eu não consegui bater a minha meta. E a pessoa naturalmente fala, poxa, então naturalmente a outra pessoa pensa, poxa vida, eu preciso ajudar ela, não bateu a meta dela. Então, existe muito desses gatilhos, você vai ver em lojas, você vai ver isso no shopping center, loja de carro.
muitas pessoas usam o gatilho do porquê. Karen, tudo bem? Tudo. E aí? Eu tô rindo porque eu começo a lembrar coisas que eu tenho vivido, né, através desses gatilhos. O que você já viveu? O gatilho da curiosidade, você já foi pega alguma vez no gatilho da curiosidade? Muito, muito. Eu fico com raiva quando eu vejo escrito em breve é, e aí nunca acontece. Na verdade, são dois gatilhos aí, né? Aí nunca acontece, aí você volta lá no lugar, porque falou que era em breve e nunca abre. Aí quando abre, igual esses dias eu passei por isso. Eu fiquei super curiosa, fechou uma loja grande lá no shopping, lá no Dom Pedro, que todo mundo acho que conhece. Fechou uma loja grande, e aí, poxa, alguma coisa boa vai abrir ali, né? Aí colocaram lá a placa, em breve. Pronto, já me deixou desesperada. Aí, A Etna, onde era a Etna? aí eu fiquei indo lá, nós ficamos indo. Aí esses dias eu cheguei lá, tá escrito Museu das Ilusões. Eu fiquei com raiva, porque eu não imaginei que seria um museu, mas aí agora eu tô mais curiosa para saber o que é o Museu das Ilusões, né? Eu sei que não vai ser nada tão interessante para mim, que eu não vou comprar. Mas agora eu quero saber o que tem lá. Mas Olha sobre aí. esse negócio que você acabou de falar, esses dias mesmo, né? A mocinha da depilação a laser. Ela falou para mim assim, vamos, eu tô lá fazendo, né, depilação a laser, aí, vamos fechar um pacote, vamos, e eu, não, ela falou umas três vezes para mim. Aí na última vez ela falou, sabe, é que eu preciso bater minha meta. Você falou Comprei isso o pra mim. pacote. Comprou o pacote. Comprei o pacote. Então gatilho é poderoso. Você tá entendendo? O gatilho do porquê, ele é exatamente isso. A gente se torna muito mais propício quando é apresentado um porquê e a gente acha lógica nesse porquê. Igual nesse caso, a pessoa chegar e falar assim, compra esse pacote, porque no final do mês eu preciso bater minha meta. Aí, tá bom, vou comprar. Não tenho condição de comprar, eu preciso, vou comprar. Então, facilitou a venda, um gatilho. Pode ser que a moça nem tenha ideia que isso é um gatilho mental. É verdade. Pode ser que ela nem tenha ideia disso. E a Lília? Lília, e aí? Você conseguiu entender alguma coisa? Eu consegui, ó, e tentaram fazer isso comigo na depilação a laser essa semana, viu? Mas não funcionou, não. 70% de desconto. Olha, semana que vem eu não sei quanto tempo vai durar. Se virar um mês, não funcionou, tá? Essa é a escassez, a gatilho da escassez. Não funcionou, tá bom? Vanessa, está conseguindo entender, está conseguindo assimilar a mentoria, Vanessa? Mais ou menos, sei que está essa correria aí, mas está tudo bem? Depois você revê o conteúdo, amanhã eu coloco na internet e coloco o link disponibilizado, tá bom? Legal, mas é isso aí. A gente já falou aqui, deixa eu ver os gatilhos que a gente já falou aqui, deixa eu ver, a gente falou do primeiro gatilho, que é a relação dor-prazer. A gente falou do gatilho da novidade, que é importante, só para a gente poder aqui recapitular, tá? Gatilho da novidade é realmente muito importante, principalmente se você vai começar um novo processo, você tem uma mentoria, você pode utilizar esse gatilho de novidade, né? Outro mais, o gatilho do porquê, que você justifica o porquê a pessoa precisa do seu produto, justifica o porquê a pessoa precisa do seu serviço. Então, tudo isso são gatilhos mentais. Storytelling, isso é fundamental. Se você vai vender processos, você precisa desenvolver o storytelling, contar o momento da sua maior dificuldade, como que você venceu a maior dificuldade até você chegar onde você está, que é um local onde muitos querem estar. Então, é importante você desenvolver esse gatilho também. Simplicidade, ou seja, as pessoas querem algo rápido, as pessoas querem caminho mais curto. Então, é um gatilho muito eficaz. Então, a gente precisa realmente fazer uso, entender o nosso produto, o nosso serviço e ver como que a gente pode utilizar o gatilho da simplicidade, a escassez, por mais que a gente fale, poxa, parece que está tão batido, né? O gatilho da escassez, na verdade, não está batido. O gatilho da escassez ainda é um gatilho muito poderoso, ok? Deixa eu ver outro aqui que a gente falou aqui, o gatilho da curiosidade
né? Todo mundo é curioso, homem é curioso, mulher é curioso, curiosa. Então, são gatilhos muito utilizados e poderosos, ok? Deixa eu só ver aqui. Tem aqui alguém que levantou a mão. Karen, diga. Deixa eu perguntar, uma dúvida. Se isso é um gatilho, e se for, qual gatilho seria? Onde se encaixa? Eu já não uso mesmo esse gatilho da escassez, de quantidade de vagas. Isso, até porque, assim, no meu nicho, isso é muito verdadeiro, porque eu decidi, né, ter uma quantidade de pessoas no grupo. Então, é verdade, né? Mas eu não utilizo tanto em propaganda esse gatilho. Mas eu uso muito assim, daqui a um ano você vai pensar porque não começou há um ano atrás. Entendeu? Um exemplo, pessoa daqui a um ano vai ficar pensando, por que eu comecei a emagrecer há um ano atrás? Entendeu? Eu uso muito isso. E acaba que muitas pessoas acabam me procurando, mas eu acredito que seja um gatilho, mas qual gatilho? E também um outro que eu utilizo, que eu falo muito, se você não cuidar da saúde, você vai ter que cuidar da doença. Então, isso acaba gerando um chacoalhão na pessoa. É um gatilho? Como que é? Às vezes não, às vezes é tomada de consciência. Mas, por exemplo, gatilho da. Vou falar daqui a pouco sobre o gatilho da exclusividade. Aquele modelo de lançamento chamado meteórico, ele utiliza muito o gatilho da exclusividade, né? O Tales Kinderé, ele ensina muito bem esse gatilho. Ou seja, todo mundo quer fazer parte de grupo, né? Desde a escola, quando a gente é pequeno, a gente quer fazer parte de um grupinho. Você vê que as pessoas fazem, né? Se associam a um grupo, ao grupo dos motoqueiros, grupo daqueles que gostam de carros antigos. Então, existe um gatilho de exclusividade, que é quando a gente faz parte de grupos. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu vou te colocar num grupo, e nesse grupo eu vou dar um desconto de 50%, é um gatilho, porque a pessoa está indo para um grupo exclusivo. E quando você usa essa palavra, olha, você virá fazer parte de um grupo exclusivo. No meu script de vendas, eu utilizo esse termo aqui. Eu falo para o pessoal, olha, essa promoção você não vai encontrar em outros lugares. Essa promoção, ela é exclusiva para as pessoas que fazem a sessão gratuita comigo. Tudo bem? Então, é um gatilho isso aí. Eu estou falando para a pessoa que ela é uma pessoa exclusiva, ou seja, ela vai fazer parte de um grupo seleto de pessoas. É um gatilho que eu estou utilizando para poder trazer a consciência e fazer com que a pessoa tenha maior percepção da necessidade da compra do produto. Tudo bem? Então, vamos lá. Alguém mais quer falar sobre gatilhos? Eu falo só porque eu não estou aparecendo, hoje o Daniel nem me chamou, só estou observando, tá? E aí, Michele, conseguiu entender? Não, consegui. Eu falei, perguntou para todo mundo, olha eu com ciúmes, a recalcada. Entendi. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar novamente aqui, vamos lá, para a gente finalizar. Vamos para a reta final aqui. Eita. Compartilhou aí com vocês? Gatilho da curiosidade, a gente já falou. E agora a gente vai entrar para o gatilho da antecipação. É o gatilho utilizado pela indústria do cinema. Você vai ver a indústria do cinema fazendo uso desse gatilho com muita propriedade mesmo. E como que é esse gatilho da antecipação? Preste bem atenção. O gatilho da antecipação é um gatilho, sem dúvida, um gatilho extremamente poderoso. Algumas pesquisas demonstram que o simples fato de projetarmos o futuro e apresentá-lo às pessoas, parte do cérebro ligada à felicidade são ativadas, ao fazermos a publicidade de produtos antes mesmo de estarem disponíveis à venda. Ou seja, você vai lançar um produto novo, você faz a antecipação desse produto. Vem aí, por exemplo, quando a gente lê na televisão lá, vem aí tal programa, é um gatilho de antecipação.
Quando você tem uma esteira de produtos e você vai lançar um novo produto, isso também entra no gatilho da antecipação. Tudo bem? Então, o gatilho da antecipação é muito utilizado pela indústria do cinema, porém, é um gatilho também muito poderoso para aquelas pessoas que às vezes estão lançando algum tipo de produto, tudo bem? Para ativar esse gatilho, planeje o lançamento do seu produto. Então é importante você falar, olha, a partir de tal dia eu vou estar lançando uma nova mentoria, a partir de tal dia eu vou estar lançando esse programa de coaching. Então faça esse planejamento para que você possa fazer uso do gatilho da antecipação. Outro gatilho que é muito utilizado no marketing digital e também é um gatilho essencial, eu peço para que você não abra mão desse gatilho, gatilho da prova social. Se você conseguir fazer com que as pessoas semelhantes ao seu público falem sobre o seu produto ou serviço, torna-se infinitamente mais fácil vender. Ou seja, gatilho da prova social. Quando você tem aí um processo igual a Karen tem de emagrecimento, que ela vai mostrar um antes e o depois, isso é um gatilho de prova social. O depoimento, quando você tem algum cliente que obteve um certo resultado, ele grava um depoimento, é um gatilho de prova social. Quando a pessoa manda por WhatsApp para você uma mensagem falando que obteve bons resultados, é um gatilho de prova social. O que passará dentro da mente do seu público é, puxa, se essa pessoa é uma pessoa normal, se ela consegue, eu também consigo, ok? Então, esse é o gatilho da prova social, quando você apresenta o resultado do seu público, dos seus clientes, e, de repente, a outra pessoa que está ali visitando o seu site, visitando a sua página de venda, ela se depara com as provas sociais de pessoas comuns, ela vai perceber que ela também é capaz de obter aquele resultado. E para ativar esse gatilho, use números de pesquisas, depoimentos de clientes, fotos de pessoas que usaram e aprovaram o seu produto ou serviço. Ok? E aqui o gatilho da comunidade, que é o gatilho da exclusividade também. Nós temos uma necessidade inerente de fazer parte de uma comunidade social e se sentir conectado a outros. Esse gatilho não só nos faz sentir seguros e confortáveis, como também nos inspira a tomar decisões para alcançar determinados resultados desejados. E para ativar esse tipo de gatilho, o seu produto ou anúncio, para ativar esse tipo de gatilho, o seu produto ou anúncio deve ajudar as pessoas a pertencer a um grupo, ok? Promova ações que façam as pessoas interagirem entre elas, trocarem ideias, debaterem a respeito ao seu produto ou serviço. Isso aumenta exponencialmente suas possibilidades de venda, ok? Então, tá aí. A gente falou sobre gatilhos mentais, que é um tema muito utilizado hoje no marketing digital, é um tema muito importante. E aí, Michele, conseguiu entender de maneira rápida esses gatilhos que eu passei agora? Consegui. Eu falo assim, a informação está aparecendo que hoje eu não estou muito bem, mas consegui sim, estou tentando me encaixar neles. Perfeito, perfeito. É importante, por exemplo, para você que está num processo de coaching, ter ideia desses gatilhos, porque nas próprias sessões vão surgindo os insights. Hoje, pode ser que hoje você está aqui olhando e... ai, estou meio perdida. Mas, naturalmente, vão surgindo insights no meio da semana. Se vocês puderem rever essa aula, vai ser de suma importância. Por quê? Você vai rever os gatilhos. Você não precisa conhecer todos os gatilhos. Hoje eu falei de 10 aqui. Existem muitos outros gatilhos. Você não precisa conhecer amanhã todos os gatilhos. Mas é importante você começar a focar. Por exemplo, eu quero focar no primeiro gatilho, que é razão e dor. Então, foca nesse gatilho. Começa a desenvolver esse gatilho. Aí depois você vai para o segundo gatilho. Poxa, eu quero trabalhar agora o gatilho de escassez. Então, você vai prestar atenção naquilo que você assiste na televisão, e você vai ver o uso desses gatilhos, e isso vai gerando insights para você. Você vai
vendo na internet, você vai observando nas páginas de venda. Quando você vê lá uma página de venda, clica nela para você tentar localizar os gatilhos naquela página de venda. Então, tudo isso é importante para você ir desenvolvendo os seus gatilhos também. Tudo bem? Ah, legal. Aprendi o gatilho dor-prazer, relação dor-prazer. Aprendi o gatilho da escassez, que eu acho que é importante também aplicar de maneira sábia e coerente o gatilho da escassez. Ah, o gatilho do porquê. Poxa vida, então agora eu vou desenvolver o gatilho do porquê, para que eu possa realmente fazer com que as pessoas elas tomem decisões baseadas nesse gatilho. Ou seja, você vai apresentar o seu produto ou serviço e vai falar para a pessoa, naturalmente, por que esse produto ou serviço é bom para essa pessoa. Tudo bem? É trazer essa justificativa. E o que a gente precisa entender é que quando a gente está numa página de vendas, ela está enxurrada de gatilhos mentais. Tudo bem? Ela está cheia de gatilhos. E a gente vai ver na televisão muitos gatilhos mentais. A gente vai ver vários gatilhos, principalmente de escassez. Gatilhos de escassez. E eu acho que a televisão usa muito bem o gatilho de escassez. Então é bom você agora, quando você sentar na frente de um programa, fique atento para você ir pegando esses gatilhos e isso vai contribuir no dia de uma forma muito positiva para você ir ganhando contextualização. Você tem também a internet para que você possa também consultar outros gatilhos. Você tem o YouTube para você consultar outros gatilhos. Importante, fundamental, é que você não pare nessa aula, mas que você avance. Isso aqui é apenas para você ter uma base, né, de conhecimento de gatilhos mentais. Porém, você precisa avançar, você não pode parar aqui. Você precisa ir além, você precisa dar um passo importante para que você realmente possa se tornar um expert em gatilhos mentais. Diga, Liliana. O gatilho da antecipação, né? Você disse que a gente pode antecipar e planejar algumas semanas antes. É um planejamento, você diz umas semanas antes, não tem um prazo fixo para isso. Ou Como? você tem uma sugestão? O gatilho da antecipação. Gatilho da antecipação? Então, é um gatilho que, por exemplo, se você tem uma mentoria e você tem uma boa audiência, ele vai dar muito certo. O problema é, se a gente não tem uma boa audiência, pode ser que esse gatilho não tenha muito resultado. Então, é um gatilho que a gente vai precisar realmente trabalhar a nossa audiência. Agora, existem outros gatilhos que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, da novidade, que ele é um pouco semelhante. Da novidade, você vai falar da novidade, né? Você não vai estar antecipando um produto, mas você vai estar apresentando o seu produto utilizando o gatilho da novidade, falando, olha, tem uma novidade para você, uma frase muito comum utilizada para o gatilho de novidade. Quero apresentar algo novo. É uma novidade, entendeu? É um gatilho de novidade. Então, esse gatilho da antecipação ele é muito bom, muito importante, mas é necessário a gente já ter uma certa autoridade e uma boa audiência. Tudo bem? Tudo, mas não tem um prazo. Vamos supor que eu quisesse usar o gatilho da antecipação, que não seria o caso, né? Mas a curiosidade que eu fiquei é que a gente não tem um prazo para antecipar, ou seja, daqui 21 dias, daqui 15 dias, não tem essa obrigatoriedade, é rígido assim ou não? Não tem. Por exemplo, sabe quem usa muito bem gatilho de antecipação? O iPhone. Todo mundo fica esperando, né, uma nova versão. Então, é um gatilho de antecipação. E pelo fato deles terem muita autoridade, muito nome, o gatilho serve como uma luva, entendeu? Então, a gente vai ver muito esses gatilhos no mercado, né? Minha filha estava esperando aí o último lançamento aí, porque ela ia comprar um iPad, né, cara? E é isso. E acabou nem lançando, e ela acabou comprando o anterior, né? Aliás, o último, que na verdade logo logo já não vai ser o top. Mas o que acontece? É um gatilho. Então é um gatilho muito natural. As pessoas que têm iPhone estão esperando o novo modelo de iPhone. O novo modelo de iPhone é um gatilho. Ok? Mas eu acho que o gatilho dessa antecipação de fato, não tem o prazo. Para você ter uma ideia, saiu um novo iPhone, as pessoas já estão querendo o outro, entendeu? E não vai sair semana que vem, vai demorar para vir esse outro. Então, não existe realmente um prazo. O que vai é
estratégia de marketing. E se tem bala na agulha, autoridade, para poder manter, né, esse gatilho muito vivo. Tudo bem? E o que acontece? Naturalmente, quando sai um lançamento da Apple, pessoas compram muito. Ok? Alguma dúvida? Michele, alguma dúvida? Vanessa, alguma dúvida? Karen, alguma dúvida? Lilian, alguma dúvida? Legal. Então, hoje a gente vai encerrar por aqui. São aqui em Campinas 21h29. A gente vai dar um encerramento à mentoria de hoje. E quinta-feira que vem a gente retorna. Vamos falar agora, acho que na próxima semana, na programação. Eu acredito que é copywriting. A gente vai entrar agora em estrutura de anúncio, vamos entrar em estrutura de criativos. Tudo isso trabalhando a direção, tá bom? Depois que a gente vai trabalhar os testes de anúncio, vamos subir uma campanha junto para a gente ir fazendo no passo a passo. Poxa vida, mas já vamos para a quarta semana que vem, eu não entrei ainda no Facebook, Ads, eu nem sei como a gente vai chegar lá. Calma, por enquanto vai fazendo os conteúdos para aquecer sua conta, ok? Se sua conta do Instagram ela não está vinculada ao Facebook, já procura trazer nesse vínculo que você postar no Instagram para ir automaticamente para o seu Facebook. E se você já tem uma BM ou não tem uma BM, já vai assistindo tutoriais para que você deixe sua BM legalzinha, porque você vai ter que colocar ali um cartão de crédito ou pagar, né, um crédito para poder ter um saldo, mas eu sugiro que coloque um cartão, porque se você tomar um bloqueio e você ter colocado um crédito de R$500, dificilmente você vai conseguir recuperar esse dinheiro. Então, é uma coisa assim que vai lhe dar muito trabalho. Então, é melhor colocar um cartão de crédito. Mas isso na BM, e eu vou ver se eu faço uma aula, não aqui ao vivo, porque isso é um pouco mais complexo, mas se eu crio algo, coloco no grupo, coloco algum link para que vocês possam acompanhar no YouTube alguém que tenha um conteúdo muito interessante, que eu venha julgar que seja um bom conteúdo para vocês prepararem a BM de vocês. Então, BM e conta de anúncio, tá bom? É separado, são coisas diferentes. A BM, que é o seu gerenciador de anúncio, Business Manager, e a sua conta de anúncio, que você vai vincular dentro do ABM, você vai ter até 5 contas de anúncios. Para alguns casos, mais que 5, mas para quem está começando até 5, você precisa ter uma a princípio, tá bom? Então, tudo isso a gente vai trabalhar um pouco mais à frente. Então, vamos lá. Quem vai falar primeiro? Vanessa? Agora deu uma acalmada no barulho aqui. Tô fechando. Eu ainda não descobri como que faz para vincular o Instagram na página do Facebook. A minha vai direto para o Face, mas eu não consigo pôr na página. Minha página está lá peladinha. Sim, entendi. Sabe que eu tive dificuldade também em fazer isso, eu fiz esses dias atrás, porque a minha saiu lá e ficou um tempo assim, e aí depois eu consegui assistir um tutorial, e esse tutorial deu um passo a passo e corrigiu o problema. A Karen também teve um caso assim, né, Karen? Então, eu achava que era muito difícil, Vanessa. E aí acabei um tempão, ficou inclusa com a minha pessoal, meu Facebook pessoal. E aí eu entrei na configurações e lá mesmo já está perguntando se vai linkar o Instagram com o Facebook. Aí mostra as duas que eu tenho, tanto a pessoal quanto a fanpage. Aí eu escolhi a fanpage. Foi muito rápido. Tá lá agora. Tudo que eu coloco no Instagram vai para a fanpage, não vai mais para o pessoal. Isso no Facebook. Isso, tudo no Facebook, mas eu fiz no Instagram. Vai no Instagram, nas configurações do Instagram. Nas configurações do Instagram. Eu vou dar uma olhada lá depois. Perfeito, mas quando eu tive esse conflito também, eu achei que era um bicho de 7 cabeças. Eu fui lá para o YouTube e achei o tutorial, mas era tão fácil que eu esqueci. É tão fácil que eu esqueci. É que, na verdade, eu nem tentei, né? Você sabe que eu fiquei esses dias numa imersão. Eu voltei cheia de conteúdo, minha cabeça tá a milhão, porque lá a gente ficava direto. Tanto é que eu até assisti um parte da tua mentoria, né? Daí chamaram e falei, ai, meu Deus, não é nem para mim estar aqui. Eu desliguei e fui para lá. Mas foi tudo bem? Meu, foi perfeito. Eu nunca vi uma entrega tão intensa. Inclusive, a gente está com material para
Instagram, uma série de coisas que também não adianta nada, porque como foi muito conteúdo, muito mesmo, todos os dias, então tem muita coisa para colocar em prática, mas foi muito bom. Que bom. Bom mesmo. Legal. Então, semana que vem tem sessão de coaching. Pois é, pode marcar. Tá certo. Lilian! Adorei, fantástico. Tirou Legal. bastante dúvida, fantástico. Agora, o que eu espero de vocês é que vocês, por favor, não fiquem somente nessa aula, mas que vocês procurem desenvolver aí o conhecimento de vocês em relação a gatilhos. Porque no digital, gatilho manda muito. Eu vou falar uma coisa que eu não vou me arrepender de falar isso aqui. Sem gatilhos mentais, não há resultado satisfatório. Você vai ter quando você começa a utilizar gatilhos e você passa a criar e usar gatilhos com muita natureza, tudo bem? Mas o gatilho é uma coisa tão natural que você vai vendo que, de repente, você está criando gatilhos numa conversa. E é muito natural, por isso eu peço para que vocês aprofundem no gatilho mental, tá bom? Então, para poder desafiar vocês, vamos lá para o desafio? Desenvolva cada um desses gatilhos e faça a sua primeira copy baseada nesses gatilhos. Tudo bem? Manda para mim em PV para a gente poder conversar. Então, primeira copy de anúncio, vamos supor que você vai fazer o seu primeiro anúncio, então já faça ali uma copy pequena, não muito grande, mas já vai utilizando algum gatilho. Depois você me explica quais os gatilhos que você utilizou para fazer a sua copy. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais.